dor, desconforto, inchaço e até feridas. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, as varizes afetam cerca de 38% da população adulta brasileira. Deste número, 30% são homens e 45% mulheres. Mas o que causam as varizes? Como prevenir? Quais os sintomas, tratamentos? Isso é o que a gente vai entender agora. E quem nos explica tudo sobre o assunto é o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço o convite de sempre. Doutor, a gente gosta de falar de varizes porque acho que as pessoas sempre têm dúvida. Sim. E eu acho que as varizes também, há muito tempo atrás, elas eram algo que as pessoas tinham muito receio de tratar. Sim. E muitas pessoas ainda não tiveram experiências muito boas com isso. Exatamente. Conte pra gente o que elas são, primeiro. Então, as varizes são assuntos inesgotáveis, né, sobre ela. Então, as varizes, na verdade, são veias, né, que trazem o sangue que já passou pelo corpo de volta para o pulmão e para o coração, né? E traz um pouquinho das escórias do nosso organismo. Ela traz tudo isso. São vasos que deveriam ser normais, mas eles ficam alongados, tortuosos, dilatados e não conseguem fazer essa função do retorno do sangue com a perfeição que precisa, né? E as varizes, elas, na verdade, todo mundo acha que tudo que aparece nas pernas são varizes, Exato. né? Tudo são varizes e realmente, assim, como você falou, existia um receio muito grande antigamente, né, de como é que nós vamos fazer para tratar. O tratamento era doloroso. Muito, né? Sim, sim. Os líquidos utilizados eram dolorosos, né? Mas isso já evoluiu, isso já mudou e existe uma forma mais confortável, né, mais rápida, mais dinâmica de se resolver esse problema. Então, eu acho que simplificaram a resolução, mas que sim, é um problema. Eu digo para os meus pacientes assim, varizes e circulação são coisas que as pessoas olham com simplicidade. E realmente, durante um longo tempo, elas podem causar o desconforto, mas se ela resolve causar um problema também, assim, é uma eternidade de dor, de desconforto e de problemas que vão se desdobrando. Ai, ai, ai. Doutor, o que causam as varizes, então? Então, as varizes, a primeira causa principal de todas, genética, né? Quem tem pai, mãe, tia, avó com varizes, começa a ficar de olho, você pode ser um herdeiro, né? Ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, sem a movimentação. O sedentarismo, porque uma das coisas que faz o sangue subir é a musculatura, principalmente da panturrilha forte, para funcionar como bomba. Né? Uso de hormônio, né? Uso desenfreado, desequilibrado de hormônio, tanto por homens quanto para as mulheres. Viscosidade do sangue, ou seja, espessura do sangue. O sangue não pode estar nem tão fino, nem tão grosso, nem tão espesso. E aí entra a questão do colesterol, do diabetes, do cigarro, né, que começa a influenciar nisso, né? E o estilo de vida também, que acaba causando um grande problema. Quando, doutor, que a gente começa a perceber que a gente tem varizes e que elas estão começando a aparecer demais e, de repente, sentindo um pouquinho de dor? O que a gente tem que ficar atento? Como que a gente sabe disso? Sim, existem duas formas de se destacar uma doença na medicina. Os sinais, que é aquilo que a gente vê, e os sintomas, que é aquilo que a gente sente. Normalmente, percebe-se as varizes pelos sinais. Um vasinho na perna, um vasinho mais grosso, né, mais grossinho, roxinho, verdinho, e tem os sintomas. Peso, cansaço, ardência, queimação, isso causa já um sinal de alerta. Quando muito avançado, né, que aí são varizes muito grossas, ou então uma má circulação interna, digamos assim, dos vasos mais profundos, já começa a ficar inchado, vermelho. E é interessante que um dos principais sinais e sintomas que a gente tem é a coceira, sangue que não sobe, vaza para debaixo da pele. E aí causa pontinhos vermelhos que, quando secam, né, fica aqueles pontinhos castanhos, e se for em grande quantidade, a perna fica castanha, que chama dermatite ocre. Então já começa a olhar se lá no final da perna, perto do pé, já tem pontinho vermelho, e coça muito, porque o sangue infiltra para a gordura debaixo da pele e a pele traz uma coceira e o ressecamento, que se desdobra o ressecamento, incha, vira ferida, né, vira aquelas fissuras maiores. Doutora, a gente tem umas imagens aqui de exemplos de varizes. Então, ali, nem todos que os vasos são varizes. Né? A gente tem 3 tipos de vasos defeituosos. Né? O primeiro são as telangiectasias, são os famosos vasinhos, bem fininhos, parece um cachinho de uva ou uma teia de aranha.
O segundo, ele não é tão fininho, mas ele também não é grossão. E pode levantar a pele ou não. Esse a gente chama de veias reticulares. Tá. O terceiro já são vasos mais alongados, mais grossos. Essas são as varizes. É aí que mora o perigo, vamos dizer Por que assim. que a gente fala isso? Porque cada um deles tem uma forma diferente, às vezes, de se apresentar. Antigamente, quando eu digo antigamente, há 2 anos atrás, acreditava-se que os vasinhos finos era só um desdobramento estético. Não, já saíram estudos em agosto de 2023 mostrando que conglomerados de pequenos vasos causam dor local e pode causar peso, cansaço, queimação. Porque eles podem ser só a ponta do iceberg. Lá no fundo deve ter um defeito maior. Tá? E com a evolução da coisa, o tratamento foi diferente para cada um deles. Tá? Por isso que a gente fala assim, paciente, a gente recebe toda semana a ligação assim, eu quero fazer aplicação nas minhas varizes. Aí a secretária, o responsável, fala assim, você já é paciente? Vamos fazer uma avaliação. Não, eu não preciso de consulta, eu não preciso de avaliação. Eu quero uma aplicação nas minhas varizes, né? E não é bem assim. Cada uma delas tem uma forma diferente da gente lidar, tem uma forma diferente de abordar. Não é a mesma coisa para todas. E quando a gente sabe disso, doutor? Quando chega no consultório, existe algum Sim. exame que é possível fazer para identificar se isso Sim. está tudo bem, se está na hora realmente de fazer alguma coisa ou não? Sim. Primeira coisa, chegou no consultório, a gente vai entender quais são os hábitos de vida para saber se são eles, né, na entrevista médica, que estão causando isso. São os hábitos de vida, se tem a genética, se usa hormônio, não. E aí vamos fazer os exames para ver se existe só a questão visual ou se dá a questão clínica, sinais clínicos também. A partir disso a gente pode fazer um exame, que é um exame de ecodoppler, é uma ultrassonografia da perna que vai mostrar se existe alguma alteração dos vasos internos, risco de trombose, risco futuro de erisipela, tromboflebite. E se esses vasos de fora, eles estão soltos mesmo, só existem ali, ou se eles estão ligados a um vaso de dentro. Isso muda toda a terapia, todo o tratamento. Porque acontece aquilo, eu faço aplicação nos meus vasos de fora, a gente escuta sempre isso, voltou. O certo é não voltar. Pode voltar? Pode, mas anos depois, em torno de 10 a 20% do que existia pode voltar, dependendo da tendência e dos hábitos de vida. A gente fala assim, eu fiz aqui e voltou esse aqui. Né? A culpa é de quem fez? Não, a culpa não é de quem fez. Porque esse vaso pode ter uma veia por dentro, que a gente chama de veia-mãe, ou veia nutridora, que alimenta elas, ou pode ser uma sobrecarga interna. Aí você tem que tratar com medicamento, mudança de hábito de vida, melhorar a alimentação, para aí sim, depois de um tempo, ele tirar esse processo inflamatório para que você possa agir, porque senão é jogar dinheiro fora. Nenhum líquido, nenhuma espuma, nada vai conseguir penetrar. Não vai resolver. Não vai resolver. E, doutor, quais são os tratamentos? Então, tem o tratamento medicamentoso, né, para quem tem a questão clínica, e tem os tratamentos que vão resolver a questão visual. Não é só a aplicação simples do líquidozinho, né? E não é só a questão da cirurgia. Esses são 2 pontos de tratamento. Existe, a gente trouxe até aqui o exemplo, são vários tipos de líquido, né? Cada tampinha dessa é um tipo de líquido diferente. O líquido é escolhido de acordo com seus hábitos de vida, com o seu tipo de pele, com o seu tom de pele, para não causar mancha. Nossa. Senão você vai chegar com um problema e vai sair com 2. Né? E a gente tem ali, olha, a escleroterapia, que é a aplicação tradicional, vasinhos mais finos, tá? A gente tem, para os vasos fininhos e intermediários, o laser transdérmico, que é aquele ali, que é o famoso laser. E é importante, as pessoas querem falar assim, poxa, eu já chego e falo assim, eu quero fazer o laser porque eu tenho medo da picada de agulha. Assim, vai devagar, que às vezes a picadinha ainda vai ser um pouquinho mais eficiente. Você não precisa tirar do seu orçamento, porque o laser é mais caro. Mais caro. Sim, porque o líquido, ele vai entrar e vai inflamar a parede daquele vaso e vai fazer com que ele seque, digamos assim, de uma forma muito popular. O laser, ele vai entrar, vai bater no sangue que está dentro do vaso, vai esquentar aquele sangue e vai fechar. Tratamentos mais profundos, né? Mas eu quero operar com laser. Como é que é isso? É dessa maneira. Ele é um furinho, aí entra uma fibra ótica, né? Uma fibra de laser, na verdade. Ele vai jogar a luz do laser, a luz pulsada do laser, e vai secando esse vaso. Né? Existe essa cirurgia? Existe. Já é viável? É. Temos 2 tipos de cirurgia para os vasos grossos. A tradicional,
né? Que é a retirada mesmo do vaso. Não existe essa coisa do operei e voltou, porque quando você opera o vaso é retirado. E existe o endolaser, que é a passagem dessa fibra de laser para secar. Então são os dois polos. Veias muito grossas, cirurgia, laser. Veias muito finas, aplicação. Existem veias finas no nariz, porque não existe só varizes nas pernas, na barriga, no seio, no nariz. Existem outros tratamentos, luz pulsada, que você joga uma luz e o calor da luz seca esse vaso. Tem a radiofrequência, que são ondas que vão lá também secar, para que você não tome uma agulhada no nariz, né? E existem os vasos intermediários. Aí fala assim, mas eu não quero operar, tá? Como é feito esse tratamento? Os vasos intermediários, que são os reticulares, às vezes eles estão muito colados debaixo da pele. E até para cirurgia é complicado para você fazer retirada. Então, para esses vasos intermediários e alguns tipos de vasos varicosos grossos, existe a espuma densa, né? Aí a gente trouxe até aqui, né? É o líquidozinho, a base dela é um líquido. A gente faz essa misturinha, né? Coloca o líquido aqui numa certa quantidade, coloca essa torneirinha e enche um pouquinho de ar, né? E aí, como é que a gente faz? A gente começa a movimentar. Já virou uma espuminha aí. Exatamente. Esse líquido tem uma quantidade de vezes, né, que nós temos, porque essa espuma ela tem que ter uma textura perfeita. Ela é uma mistura de ar com líquido, então ela cria pequenas microbolhas ali dentro, que tem que ter um diâmetro perfeito. Embora a gente não saiba, a técnica mostra qual é a perfeição que a gente tem que chegar. Então, vê que já está começando até a ficar um pouco pesado para fazer. É como se ele virasse uma pomadinha agora. Isso aí, uma cola mesmo, tá? E aí a gente chega à textura da espuma, que é essa aqui, né? A gente pode, eu colocar aqui na mão. Viu? Era como um chantilly. Eu sempre explico isso para os pacientes. É um chantilly que vai entrar ali dentro, né? E ele vai colar na parede do vaso, vai misturar com sangue, vai causar um processo inflamatório e os vasos vão secar com isso. Então, não tem mais essa de... Aqui, se eu não utilizar ela, ela vai voltando a virar líquido, né? Olha. Então, assim que eu faço, eu já tenho que injetar, né? É para os vasos intermediários e a gente consegue trazer esse bom resultado. Depois a gente trouxe até uns antes e depois para a gente ver. Vamos ver, mas tem uma perguntinha, doutor. Vamos lá. Bora ver perguntinha pro doutor? Então vem comigo, bora lá então. Ó. Da Raquel Almeida, um beijo, Raquel, para toda Salvador também. Boa tarde. Trombo nas pernas pode ser confundida com varizes? Qual a diferença? Obrigado, Raquel, pela pergunta, viu? Então, é muito difícil ser confundido, né, Raquel? Porque o trombo, né, ele é quando o sangue coagula, ele talha dentro do vaso e aquela musculatura fica dura, né, quando é um trombo profundo. Quando é uma tromboflebite, que é superficial, aquele vaso fica duro e inchado, né? Isso é uma coisa, é um tipo de acometimento de problema que aconteceu, né? Embora ele tenha um CID, que é um Código Internacional de Doença, a gente não gosta muito de chamar de doença a trombose, né? Porque ela não é transmissível, né? Enfim. E as varizes não, as varizes é só quando os vasos dilataram mesmo. São duas coisas bem diferentes. E a trombose ela vai sentir bastante, Exatamente, né, doutor? o sintoma é muito forte, né? Demora. Doutor, aqui são antes e depois, isso? Exatamente, olha, é a mesma perna, o lado direito, né, nós tínhamos as varizes. Você vê que são veias reticulares, tá? Essas veias reticulares, elas não são grossonas, igual as veias varicosas, mas elas são verdes, já causam um incômodo, já levantam um pouquinho. Essa perna aí foi feita a espuma, né? E com uma aplicação, às vezes mais de uma aplicação de correção, mas com uma única aplicação, a gente vê do lado esquerdo que é o resultado. Nossa, que maravilha. Né? Qual é a desvantagem? Às vezes dá uma manchinha, mas essa manchinha ela é temporária, ela vai sumindo com o tempo, tá? Adorei. Vamos para a próxima. A mesma coisa. Você vê que parece que são veias, são telangiectasias, são veias fininhas, né? Algumas são, mas ela tem veia-mãe alimentando, veias reticulares, né, por baixo. Então, ali, como é que acontece? Como eu falei, eu fiz e não melhorou. Por quê? Porque às vezes você tem que fechar a veia-mãe com espuma e as veias finas, os vasinhos finos vão ficar por cima e vir com a aplicação tradicional
Ali, por isso que ali a gente consegue ver a importância do líquido certo, do tom de pele, né? Para a gente poder fazer. E aí a gente tem um bom resultado. Vê que já clareou, ainda tem uma nuvenzinha ali, por isso que às vezes é preciso outras aplicações, tá? Mas assim, são tratamentos de muito sucesso. Posso só fazer um agradecimento? Pode. Que esses pacientes não são meus, são de um colega, né, Dr. Yuli Oliveira, de São Paulo, tá? Agradecer a ele pelas imagens, são pacientes dele, é uma grande referência em São Paulo de tratamento vascular estético. Muito bom. Obrigada, doutor. Obrigado, Seja sempre muito eu que te bem-vindo. agradeço. Muito obrigado mesmo pela confiança Você de de sempre. casa, aproveite para fazer mais pergunta. Doutor, volta, responde, viu? @drdr.rodrigogurgel é o Instagram do doutor, mas também pode responder, fazer perguntinhas pra gente no nosso Instagram também.